muito boa noite pra vocês! Sejam bem-vindos à nossa live! Meu amigo, está começando mais um Total Pro na vida de todos nós. Meu amigo, vem com a gente, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha essa live pra geral, pro papai, pra mamãe, pra namorada, pra amante, rapaz, pro Ricardão, pra todo mundo, pro vovô, pra vovó, que o Rony tá na área junto com ele, com o papai Awad. Alô, meu querido Awad, que nesse final de semana, como sempre, trabalhou muito em prol da nossa BXC, tem muita novidade, o bicho tá pegando, e o Bambu tá gemendo, não é? Alô, Awadzinho, boa noite, meu querido. Como tem que ser, meu bom amigo Marrone. Boa noite, galerinha do Pro Clubes. Boa noite, Marrone. Olha nós aqui outra vez, irmão. É verdade, meu querido. E olha só, Bruno, o bicho tá pegando, chama papai, mamãe, titia, avó, amante, todo mundo, pra ver o espetáculo da 8ª rodada, chegando ao meio da fase de grupos, onde vai se decidir as melhores da elite do Pro Clubes no Xbox. Meu amigo, abrimos, Bruno, olha só, hein, Bruno, atenta aí, anota, abrimos com Cristálicos e Academia, jogo duro, não pensa bobagem, e disputado, onde tivemos o empate no tempo normal. Na prorrogação, melhor pra escolinha da Awad, ele é o cara, não tem o que fazer, que volta a fletar com o G4, e pior pro Cristálicos que, segue em baixa na competição. Champola contra Asgard com novidade, né? No segundo bloco eu vou falar. Jogão de bola e os Samurais Azuis seguem sua maré de resultados ruins, enquanto Asgard, sob nova direção, não é aquela série da Globo que eu gostava, não é não. Faz um baita resultado e mostra que está mais vivo que nunca. Chamaram reforços, e bota reforço nisso. Segundo bloco, calma. De todos os heróis e saíram vitoriosos da peleja, meu amigo. Black Scorpions e King Power, picadinha de leve do Escorpião em cima do Rei. Placar magrinho, mas não menos importante, pois mantém o Escorpião no G4, enquanto o Rei vai vendo a praia, distanciar. WLF enfrentou o Máquina do Mal. Os Lobos seguem aterrorizando e vão firme rumo à classificação. Com mais essa vitória, já a Máquina do Mal anda meio mal das pernas, porém sem crise, ainda próximo da zona de classificação. Red Fox, Bruno, olha só, versus Porto da Vila. Baita atropelo dos meninos portenses, golearam de criar ambiente hostil na equipe adversária, colocando o Porto como um dos favoritos aos playoffs, enquanto a Raposa precisa se recuperar com urgência, senão vai ficar muito tarde. Joga Fácil enfrentou o Criciúma e venceu tranquilamente a equipe carvoeira, que agora tem chances remotas de classificação. O Joga Fácil vai se segurando no G4 e mira ser uma das surpresas da competição. Hienas e Firewolves, baita jogão de bola com vitória da Hienas, vitória tranquila, com a mordida do amor da Hienas. Rapaz, Hienas que deixou Firewolves mais distante do sonho dos playoffs, meu amigo. FTA jogou com a Locomotiva, o FTA não teve chance e é mais uma vítima da Locomotiva, que vai atropelando seus rivais rumo à classificação, tirando inclusive o Tubarão do grupo dos prováveis classificados. O Tubarão vai ter que mostrar força se quiser mesmo se classificar. Black Dragons, lá do meu amigo Raulzito, tá com o cabelinho diferente daqui a pouco. E Medellín, jogaço de bola carregada de emoção, com gols e ameaços para ambos os lados. A sorte sorriu com mais força para o time do meu amigo Raulzito, que após empate em tempo normal, no último lance da prorrogação, garantiu o pontinho extra. Wolves contra o NSD. O Wolfudo com seu ataque letal é sempre sinal de muitos gols. O Wolfudo deu uma tamancada e tanto no NSD, agora com chances bem remotas de ir ao G4. Chega de minuta, que loucura, é muito jogo. E aí, Brunão, rapaz, algum destaque em relação a algum jogo daí, meu queridão? Com toda certeza, Marrone, eu vou citar aqui 5 partidas que chamaram bastante atenção nessa 8ª rodada. Primeiro é a recuperação do Asgard, que o pessoal até pensava que por não ter um jogo tão complicado que o Champola pudesse fazer um bom resultado, mas 4-1 foi um resultado inesperado. Volta com força. O herói nunca morre, viu? O pessoal do Asgard mandou um recado que tá mais forte que nunca. Também tem o pessoal do Porto da Vila que engrenou e embalou de vez, e meteu 6-0 na Raposinha,
que deve ter tido uma noite bem ruim após a 8ª rodada. A Locomotiva, que segue atropelando os rivais pelo caminho, num resultado expressivo em cima da boa equipe do FTA, um resultado que surpreende. 4-0 para a Academia de Futebol Locomotiva. E tivemos também Black Dragons e Medellín, que foi, sem dúvida, o jogo da noite, decidido no último lance. A galera do Medellín ficou bem chateada. Foi ameaça para todo lado, bola na trave, bom jogo de bola, viu, Marrone? E o Wolves, que quando todo mundo pensa que tá na pior, eles mostram a cara. 5-0 em cima do SD, um baita atropelo, viu, Marrone? Maravilha, tá aí o Odzinho falando. Te atualiza a interatividade, Gabriel Aristarque tá com a gente. Família Vieira, Jefferson Souza, tio Ozil, alô tio Ozil. Olha ele, o dono do meio campo, Respect TZ, o estagiário, o Everton Dias, o José João dos Santos, todo mundo nos acompanhando. Ai, rapaz, ai, que coisa linda, o Albino Almeida, todo mundo, e o Raulzito também, Marcelo Patucci, a lenda do PS4, vai estar com a gente também, aí nos campeonatos do PS4. Brunão, vamos dando início ao nosso programa, vamos começar com algo diferente, vamos começar com a seleção da rodada 8. Toma nota aí, te liga, bico de luz. Bruno, tivemos Zecan, tu conhece o Zecan, não sei. Simplesmente o melhor goleiro da última Liga BXC, viu? Eu sei que tu e vem fazendo um grande campeonato. Eu sei que tu admira o homem. E aí tivemos depois, Bruno, olha só, anota aí o Arthur da tua equipe, lá da Academia Soccer. Tivemos o Zé Fechou do Joga Fácil. Tivemos o Luigi, que é o Mário, lá do Medellín. E o Gui, isso, lá da Academia Soccer. Aí depois, nós tivemos no meio campo, Pirlão, que nome, hein, lá do Wolves. Raulzito, lá da Black Dragons. Tivemos Respect TZ Locomotiva, que meio campo, hein? Ai, meu Deus, choro. E o Iago, o bom, lá do Porto da Vila. Na frente tivemos o tá destruindo o Iago, viu? Tá comendo que campeonato. Bola. Tá comendo a bola, tá demais. E na frente o Sparks, que tu falou que é craque, eu não conheço, lá do Porto da Vila. E o Wilson da Massa, figurando a seleção da rodada, o matador. Que time é esse? O Ferrou, o Wilson voltou, viu? Sparks, que é da tua boa terra de Poá, viu? É verdade, cara. Um abraço pra galera de Poá aí que tá sempre assistindo a gente. É verdade. O Respect se botou extra, Rony. Notícia de última hora, ninguém sabe como isso aconteceu, algo impossível. O Tubarão foi atropelado 4 vezes pelo trem. Infelizmente o Tubarão veio a óbito. RIP Tubarão. Que resenha, que correta, hein, Bruno? A corneta não para e a Rádio Peão toca alto, viu? É verdade. O Marcelo Patus botou aqui, Rony. O Iago Bom tentou a sorte no PS4 FIFA 21-22. Chegou a jogar pelo Ceará, mas não deu certo e voltou. No Xbox tá fazendo assistência a rodo. Grande Patus. Aliás, o Patucci, que sabe tudo de PS4, eu não sabia essa informação. Que legal, né? Talvez não se adaptou. PS4 um pouco diferente, vários aspectos e tal. Começando pelo controle, né? E esse o cara não encaixa, né? Mas que às vezes a mão não cabe muito bem dentro do controle do PS4 e vice-versa, mas é muito bacana saber que o Patucci tá acompanhando o campeonato. Muito obrigado, Patucci, pelo carinho, viu? É verdade, meu querido. Show de bola. Bruno, acho que a tua câmera deu uma travadinha aí, por uma ajustadinha, mas não tem problema. Vou dando seguimento aqui, isso acontece, o Bruno tá parado aqui pra mim, mas beleza. Vamos lá, então? Já solta. Não tem problema, queridão, não tem galho. Vamos lá, então? Vencedores do nosso Game Fantasy, pra galerinha que está conosco, nos acompanhando. Tivemos a lenda, tivemos o Aristarque, esse tá sempre figurando, cara, impressionante. Que teve 164 pontos com 35. Atenção, torcedor e torcedora que nos acompanha. Depois tivemos o Luco em segundo e terceiro, que loucura! O Luco teve 161,3. E depois tivemos... Agora sim, Brunão, agora sim, já vou te ajeitar aqui, tá tudo certo, beleza? Tinha que me abandonar, meu lindo, já vou te botar aí, já te vi aqui, certo? E terceiro, o Luco da Massa com 150. Bruno, o Luco pegou segundo e terceiro, Bruno, voltando pra ti aí, queridão. Isso prova como o Game Fantasy consegue ser lucrativo pro manager. Só o que o Luco já tirou nessa temporada, com toda certeza, paga a sua inscrição, viu? Pô, é mesmo, cara. Vai nos dar prejuízo, no bom sentido, claro. E o Aris está aqui em primeiro lugar. Além de ser um baita player, é um bom jogador no Game Fantasy, hein, Bruno? Com toda certeza, quem sabe jogar o Game Fantasy ganha dinheiro, irmão. E não é pouco, não. E pelas minhas contas, esse menino já tirou uns R$200. Ou mais. Tá bom, hein?
Tá bom. Isso na 8ª rodada, pensa onde ele vai até o final do campeonato. É verdade, cara. Olha que bacana. Aliás, isso é um produto que eu volto a frisar sempre. É exclusivo aqui da BXC, gente. É como se fosse o Cartola, né? Pra quem tá acostumado. Mas é o nosso Game Fantasy, como eu falo, né? Esse produto que eu trato com muito carinho, com muito respeito, né? Que a BXC te dá aí nessa oportunidade de você pegar um cascalho, como o Brunão fala, né? E ainda se divertir muito. E aí, digo mais aí, eu vou mais a fundo, Bruno. É uma baita... Alô, galera do PS4. Patucci, que tá acompanhando aí, outros amigos meus também, que eu sei que a live tá bombando. Olha só, é uma baita oportunidade do Game Fantasy de vocês ver, pô, esse player eu não conheço, mas tá pontuando. Daqui a pouco fazer uma propostinha. Cara, é uma baita visibilidade pro player, viu? Então, atentos aí, né, Bruno? Fala aí, querido. Tô certo? Fomenta o mercado e fomenta alto. Hoje em dia todo mundo consegue dizer a escalação do Criciúma, do Cristálicos, que são equipes que não vêm tão bem na competição, viu, Marrone? Isso faz com que o mercado acabe mais orgânico. Sai daquela panelinha de sempre, aqueles mesmos jogadores para um lado e para o outro. Verdade. O estagiário botou que o WLF Luco já pagou algumas transferências só com premiação do Game Fantasy. E o Veras está devolvendo aos cofres da BXC tudo que ganhou na temporada passada. Será que ele consegue brilhar de novo? Que loucura. E aí o Jefferson botou, faz 330 gols, Rony, nada de contrato. Sou ruim mesmo, triste, que isso, Jefferson? Bota a tua gamer tag, é isso, no Xbox, ou a tua ID, né, como a gente fala aqui no PS, que eu vou te ajudar, meu querido, tá bom? Se eu, Marrone, que sou horroroso, aliás, eu quero só fazer um adendo aqui, daqui a pouco ele vai estar, joguei a Barbante Cup do nosso amigo Lampard, me convidou, o homem botou pra mim no privado, mano, amanhã, pô, tu joga muito, Rony, que isso, cara, fiz até gol, assistência, que baita resenha, estive ao lado, e aliás, o Lampard, que baita zagueiro, Bruno, olha o cara, olha, sai na boa, né, cara, sai na boa, sabe, sai tocando bem, dá o bote certeiro, e aliás, jogou com delay, porque ele tava streamando, né, e tal, e deu um show. Tu imagina jogando 100% sem delay, o cara ia voar. E a ID do Homens é pequeno, que nome, né, cara? Que loucura, hein, Brunão? Ô, Marrone, mas na pelada da firma, se tu não tocar pro Silvio Santos também, dá ruim, viu? Então, já esperava que você pelo menos umzinho e o Lampard também guardasse. Oh, Patrícia Marrone, muito bom o campo. Obrigado, Patrícia. Mas não é nem minha posição de origem, viu? Eu que comecei como manager. Marrone, vamos acelerar pra caber. Tem Game Fantasy ainda, meu querido. Vamos lá. E eu sempre fui volante e ala, no caso, jogando no ataque também, às vezes, né? Mas bacana demais. Vamos lá. Olho no craque pra galera que tá nos acompanhando. Iago Bom Meia, média de pontos 15,84, valor 18. E o RX e Andy, volante, média de pontos 17,08, valor 19,90. E aí, Bruno, gostou desses nomes aí, ô queridão? Com toda certeza, é muito bom ver a galera se destacando e ser apresentado aqui na BXC, né, considerando o seu nome revogado. O Iago Bom, como a gente citou, vem fazendo um campeonato brilhante, pra mim é um dos melhores jogadores em atividade do Xbox. E o Andy que vem se destacando bastante, viu, meu querido? É a verdade, meu querido. Tá aí na tela, então, pra galerinha que tá nos acompanhando neste momento. Vamos pro nosso Game Fantasy, então, Brunão? Pode ser? Com toda certeza, já tô com a colinha na mão e a gente vai falar de bons nomes aqui. Fiz uma cartelinha bem barata pra galera que diz que tem dificuldade de escalar, viu? Vamos lá então, meu lindo, vamos lá então. Deixa eu botar uma telinha um pouco mais cheia aqui pra galera que tá nos acompanhando, coisa linda. Vamos começar pelo goleiro, um time vencedor. Enquanto isso, Marrone, a galera já tem que ir curtindo e compartilhando. E hoje é pra bater recorde. Então manda o link pro vovô, pra vovó, pra titia, manda pra todo mundo aí, que vai ter surpresa lá no grupo do WhatsApp de ambas as federações, viu? Olha só que maravilha. De ambas as comunidades. É isso, exatamente. Bom, na nossa colinha aqui, então, nós botamos o Ghost, goleiro da equipe do Asgard. Confere, Bruninho, isso? Ghost é o goleiro da Locomotiva, meu bom amigo Marrone, e é o mais caro dessa lista. O Ghost que tá fazendo uma campanha sobrenatural. Tá, o Home tá fantasmagórico dentro do gol, viu? Nada passa aliás, por ele. eu confundi com o Zé ali, tá certo. É a minha cervejinha que eu tomei antes, né, cara? Complicado. Vamos lá, então. Temos aqui a nossa colinha. Luxo, rapaz. Esse aí é craque, hein, Bruno? Eu gosto, hein? Losso, antigo Mandrake, um zagueiro lendário que hoje defende as cores do Porto da Vila, viu? E vem fazendo um campeonato bem bacana. E depois... tá barato. Todos esses jogadores estão custando, tirando o Ghost, estão custando menos de 10. Então corre lá, faz tua cartela, que essa é a dica do Awad pra rodada. Vamos lá, então. Toma aí, pega a colinha do Rony, do Papai Awad, do Oxalá. Aí temos à direita agora o Destroyers. É outro zagueiro que tem
muita qualidade. O Destroy que tá em qual equipe mesmo? Aqui, achei ele. Destroy é da academia, provando que você não precisa jogar pela equipe de ponta para se destacar no campeonato. Vem fazendo um campeonato fantástico e é com certeza um dos melhores zagueiros em atividade no Xbox. E aí o outro é o cara que eu gosto particularmente, eu adoro. Estou falando de BTT e Fera, é isso, né, Bruno? Esse é fera demais. Além de gente boa, joga um baita bolão. Meu amigo lá do Norte, Nordeste, BTT Fera, que hoje defende as cores do FTA, viu? Ah, tá no FTA ele? Tá, beleza. Aí eu botei errado. Achei que tava lá no Locomotiva, não sei porquê. Então tá, BTT e Porque ele passou por lá. Ah, então tô ficando louco então, maravilha. Então fechamos aí com Ghost da Locomotiva, Destróis da Academia Soccer, Luxo do Porto da Vila e o BTT Fera do FTA. Aí vamos para o nosso meio campo. Temos ali no meio o Kaku, é isso, Bruno? Monstro, né? Kaku do Joga Fácil, outro jogador que passou pelo PS4, retorna às origens do Xbox e vem fazendo um bom campeonato pelo Joga Fácil, viu? É a dica do Alad também, tá custando menos de 10. É, cara, o Kaku... O Kaku, esse não é que jogou uma época no Colorado, quando teve aqui, não foi, Bruno? Exatamente, era um dos cabeças do Colorado. É, acho que ele é pro player, se eu não me engano, tá? Acho que já esteve até no PS4. Posso estar falando bobagem. Já esteve no PS4. Já, então ele. Então não, ele tem um time de X1 e tal, o cara é brabo. O cara é brabíssimo. Bruno, e quem é o outro aqui que tá no meio campo até? Porque a letra aqui do estagiário... Aqui é o GR Bezito do FTA, viu, meu amigo? Do FTA, né? Isso, é um bom volante que tá num valor bem acessível. E lembrando que todos esses jogos que foram citados como dica são jogos dos prováveis vencedores, viu? Olha só, hein? Aí então a dica é quente. Vem na minha que é só sucesso. E aí temos o Joel na esquerda, é isso, Bruno? Joel do Hienas, viu? O Hienas que encara hoje a equipe do Medellín, viu? Promete fazer um baita jogão. Beleza, Joel, então, olha, estagiário é sacana. Estagiário, ó, tu vai ver, eu vou fazer de tudo pra tu ser demitido. Botou, Marrone vai escalar o namorado dele, acho que é isso que ele colocou aqui. Nossos vencedores estão economizando estalecas, que sacanagem, né? Na direita, o Oliveira, é isso, Bruno? É o Oliveira do Asgard, viu? O Asgard que mostrou muito brilho, muita força nessa rodada. E o Asgard que encara nessa rodada a boa equipe do King Power, que não vem fazendo uma boa campanha, então é a dica do Alad, viu? Maravilha! E pro Tridente do Amor, é bom, né? Temos aí o Pá, esse aqui é craque. JWW, é isso, Bruno? É isso mesmo, também do Asgard prometendo um caminhão de gol e emoção, viu? Nesse jogão de bola de hoje. Esse menino aí é matador demais, cara. Aí na direita é ele, sempre ele! Rapaz, o papai, não é o papai Cris, é o papai Rei Boteri. Aí, tá custando 8,75. Tá baratinho o homem, né, Bruno? Na temporada passada o homem tava caro. O coração do Buteri do Marrone bate forte e bate alto quando o Buteri vai a campo. E é a dica do Alad, custando bem baratinho, da boa equipe do Black Dragons. E ele diz que gosta de fazer gol no Wolves, viu? Ô, rapaz, ai. E aí temos o Leozito, é isso, Bruno, de qual equipe? Leozito da academia, um dos destaques da academia. Tá voando baixo o menino, viu? Vamos lá então, botar o Leozito, tá custando 9,43. Tá aí então, esse é o nosso time, com Leozito, JWW Boteri, Joel, GR Begito, Kaku, Oliveira, BTT e Fera, Luxo, Destroys e o Ghost. Que timaço, né, Bruno? E ainda sobraram 24,47 pontos, viu? É pra você ver como é que dá pra montar um excelente time gastando bem pouquinho. É verdade. Bruno, quando eu tô pegando os gols aqui pra galera que está nos acompanhando, eu vou botar os resultados na tela pra galera que tá com a gente. Atenção, galerinha. Aí, olha só, Bruno, e aí? Qual desses resultados acabou te chamando mais atenção, meu lindo? Por gentileza. Como eu citei, Marrone, o resultado do Asgard é um resultado impressionante de uma equipe que vinha de um revés muito pesado contra o Wolves e de uma equipe que foi remontada do zero no final de semana. Então esses 4-1 chamam bastante atenção. E o Porto da Vila que está imparável, meu amigo. Os caras estão batendo em todo mundo, pegaram uma linha positiva e agora sai da frente. A Locomotiva que está sem freio e descendo firme e forte rumo à estação do G4, viu? Vai garantindo vaga nos playoffs, chegando na metade já da competição. A boa partida do Black Dragons contra a Medellín, decidido no último lance da prorrogação.
e a goleada do Wolfudo, viu? E quando todo mundo acredita que tá na pior, os caras mostram os dentes e mostra por que o Wolfudo comanda. É verdade. Olha só, Bruno, tá na tela aí, Cristálicos 1, Academia Soccer 1, e na prorrogação a Academia levou a melhor, mas foi apertado, hein, Bruno? O que aconteceu? Me conta tudo. A Academia gosta mais do jogo morno, gosta desse jogo mais lento, gosta de conduzir a partida e isso acaba refletindo em placares magros, viu? Mas também a equipe costuma sofrer muitos poucos gols por causa do seu estilo de jogo. É, rapaz, um pontinho pro Cristálicos foi um ponto valioso, né, Bruno? Podemos dizer assim, né, querido? Foi uma partida que se desenhou e se foi conduzida totalmente à moda da Academia, porém num contra-ataque rápido, logo na sequência do gol, eles acabaram empatando a partida, levando para a prorrogação. Mas no mais foi ataque contra a defesa. Maravilha, meu querido. Próximo jogo na tela pra galera que tá nos acompanhando, acho que é do grupo 1, Bruno pode me ajudar. Black Scorpions 1, King Power 0, o Escorpião picou, hein, Bruno? Picou e picou doído, e isso vai mantendo ele no grupo que vai aos playoffs. É uma vitória extremamente importante pro Black Scorpions, que deu uma oscilada ultimamente, viu? Enquanto o King Power vem sofrendo bastante para se manter ali próximo do G4 e começa a ver se afastar as chances de classificação. É verdade, que golaço, hein, cara. Puta que... Desculpa até o palavrão, não me aguentei, mas que golaço, cara. O Rafael deu pro goleirão aí, então, portanto, vamos para o próximo jogo. Já vou botar aqui na tela pra galerinha que tá nos acompanhando. Aqui, WLF 1, Máquina do Mal 0. E aí, Awad, o Lobo, não vou ivar hoje eu vou poupar os meus amigos. E aí, Bruno, 1-0. Esse programa fica muito sem graça sem a uivadinha do Lobinho, viu? Mas o Wolves é um time que tá imparável, que tá na crescente muito boa e a crescente na hora certa, viu, Marrone? É verdade, meu querido. Baita vitória diante de uma equipe que, na minha opinião, tem condições, sim, de classificação, hein, Bruno? E o Máquina do Mal vai vendo a linha do Equador se afastar e ficar difícil o sonho da classificação. Uma equipe que é muito boa, costuma ser muito regular em outros campeonatos, mas vem sofrendo muito na BXC. Pois é, cara. Aqui na BXC eu digo. Aqui o buraco é mais embaixo, com todo respeito a outras federações. Mas aqui o cara tem que ralar aí, tem que ralar. Aqui ele deu o próximo jogo. Red Fox. O que isso? Não, eu tô vendo. Ele meteu terinha igual a Labuterê. É, cara, Brunão, o que isso? Eu tô vendo certo? Meu querido. Você viu corretamente. Rapaz, eu tô vendo aqui o que aconteceu, olha aí. Red Fox 0, Porto da Vila 6, é isso? Os meninos do Porto estão com a corda toda e foi a corda que eles encontraram para bater na raposinha, viu? Que coça doída e ardida, deve ter sido uma noite difícil pro lado do Red Fox. Porto da Vila que vai engrenando uma sequência positiva naquele momento que é bom você ganhar bem, com confiança. Chega com bastante moral para os playoffs se seguir esse rumo, viu? Enquanto o Red Fox parece que perdeu o rumo de vez e vai ter que rebolar para se colocar nos eixos, viu, Marrone? Pois é, meu querido, que loucura, rapaz. Isso foi um show de Iago Boy e companhia limitada, hein? Rapaz, olha que gira. Ai. Que gira, que golaço, cara. Meu Jesus amado, hein, Brunão? Que loucura. Esse Iago é bom de bola demais. Facilita pro atacante ter um garçom tão bom. A cerveja já chega geladinha, não dá nem tempo de beber tudo, que o cara já tá com outra ali, ó. Vai mais, clientela. É, que loucura. Quem quiser ver mais os gols, tá tudo no YouTube aqui no nosso canal da BXC. Joga fácil 2, Criciúma 0, com todo respeito à equipe Carafueira, mas deu uma lógica, né, Brunão? Ganhou a equipe que tá melhor no campeonato, que tem uma equipe bem qualificada. Criciúma que não tá conseguindo se reencontrar, Bruno. O que tá acontecendo com o meu Carvoeiro? O Criciúma que quando parece que vai, não vai, né? Ele faz um jogo duro, ele encrespa, mas quando a gente pensa que na próxima ele vai vir melhor, ele acaba sofrendo placares largos. E o Joga Fácil fez o que precisava, conduziu a partida da sua maneira. E vitória tranquila pro Joga Fácil, que tem um timão, viu? E vai se mantendo ali na briga pra classificação. Pois é, meu querido, baita resultado, então, portanto, Joga Fácil 2, Criciúma 0, então, portanto, tá aí o resultado. Próximo jogo que eu quero botar na tela pra galera que tá nos acompanhando. Hienas 3, Firewolves 1, a Hienas querida. Sorriu, o dentinho apareceu, rapaz. E aí, Bruno Awad? Pela primeira vez, a Hienas cumpre a expectativa e não decepciona a galera.
A Ienas, que costuma ser o Robin Hood do Pro Clubes, dessa vez fez o papel correto e leva os 3 pontos para casa nesse placar, até já esperado pela comunidade. 3-1 Ienas sobre o Fire Wolves. Fire Wolves, que é outra equipe que fez uma campanha fantástica na temporada passada, se esperava um pouquinho mais e vem deixando deslizar pontos importantes pelo caminho, viu, Marrone? Pois é, e o Fire Wolves aqui qualificado, concordo com você, né? Mas, do jeito que tá, meu amigo, a classificação vai ficar muito difícil, vai ter que acordar. E que baita vitória ao Web Show aí, toda a galera, parabéns aí. 3-1, baita vitória. Vamos lá então, dando seguimento ao nosso programa. Próximo jogo eu tenho que botar pra galera que tá com a gente. Rapaz, não, eu tô vendo bem, é isso? Lá no grupo 2, é isso? FTA 0, Locomotiva 4. Que goleada cachapante, Brunão. Piuí tic-taca, o Tubarão não viu nem a cor do trenzinho, viu? Passou por cima e deixou sequelas. A partida que teve muita provocação a semana inteira, os jogadores se juravam por esse confronto e depois do primeiro gol parece que a corda desandou e deu ruim pro Tubarão, viu? Crise no Tubarão com esse resultado, pega pesado e bate doído, a torcida já protesta, viu? Enquanto a Locomotiva vai seguindo firme rumo à classificação e parece que vai chegar. Pois é, meu querido, rapaz, que timaço da Locomotiva, né? Tá jogando fino mesmo os meninos, parabéns pela excelente vitória, ok? Vamos lá, dando seguimento aqui, que são muitos gols, né, pra galera que tá nos acompanhando. Rapaz, Black Dragons 1, Medellín 1, e na prorrogação deu a equipe do Reboterê. É isso, Bruno, a Colômbia não conseguiu sorrir. Bruno, grupo 2. Jogão de arrepiar até os cabelos do nariz, viu? Jogão de bola disputado, trocado tapa, muita provocação. A comunidade assistiu em peso sobre a voz do El Crack. Que lindo espetáculo providenciado pelas duas equipes. Um show de bola independente do vencedor e decidido da maneira mais cruel possível, no último lance da prorrogação. Bruno, naquele golzinho Bruno, que chora papai, mamãe, cachorro, titio, abraçado no banho. É a cara da Black Dragons, né? Vencer essas partidas apertadas na prorrogação. Por que o time tem essa filosofia de sofrer tanto, né, Bruno? Se não for com a emoção, não é Black Dragons, viu? Eles gostam dessas partidas emocionantes. E tem um lance do carrinho aí do nosso amigo Raulzito, aquele que deixa listra no gramado. Rapaz, o cara mostrou os dentes. A seleção da rodada, o homem pegou, o cara comeu a bola. Baita resultado. E a Colômbia querida vai ter que, olha, legal aí, porque 22 vitórias consecutivas, se não me falha a memória, né, Brunão? Mas aí acabou, mas conquistou um ponto, né? Tá bom, melhor do que nada, né? Isso é importante, tem que se salientar. Houve 5, NSD 0. Bruno, o ataque, o Império do Amor, o Wilson fez gol, fez tudo, Bruno. Pra que reforço se você tem Wilson em casa? O melhor jogador da temporada passada deixou estrago na defesa do NSD, viu? NSD que vai sofrendo bastante e parece que não vai ter força pra chegar, não, meu querido. O NSD tá feio, né? Vai mostrando o porquê que o Lobo comanda. Pois é, tá feio pra NSD, cara. Não sei se o NSD conseguiu vencer na competição. Se venceu foi uma só, eu acho, né, Brunão? Venceu. Oscilou bastante, mas parece que no grupo tão pesado que pegou, parece que não vai ter força pra chegar, não, Marrone. Tomara que sim, que possa queimar a língua daquele que vos fala, mostre força, mas o Wolfudo mostrou que é sempre o Wolfudo. Não adianta, cara. É um dos melhores ataques da BXC. Na minha opinião, o Wilson, cara. É o melhor ataque da Liga BXC. Não, é demais, né, cara? O Wilson, cara, lembro que na temporada passada era ele e o Buteri, né, tentando concorrer, que era o artilheiro, que ia fazer gols, era impressionante. Bom, é isso. Aí, matamos todos os gols, então, pra galera que esteve nos acompanhando, pô, foi bacana demais, cara. Vários gols aí, e a gente vai agora 8 horas e 29 minutos, quase 8h30, com os nossos convidados agora pro segundo bloco. A gente vai fazer uma rápida parada, a gente vai fazer toda a projeção. Lembrando pra vocês aqui mais uma vez, deixa eu botar aqui na tela rapidinho, jogos narrados de hoje: Red Fox contra Champola, rodada 10, grupo 1. Aliás, rodada 9, né? Rodada 9, estagiário que errou nessa. E NSD contra o FTA, aí no grupo 2. É isso, né, Brunão? É isso, meu querido. E hoje vai ser só jogão de bola, viu? A audiência vai a 1000. São jogos que a comunidade queria ver e eu vou estar lá grudadinho com minha cervejinha, minha pipoca, assistindo essas partidas de hoje, viu? Maravilha, meu querido, show de bola. Então tá, galerinha. Esses confrontos da tela estão errados, viu? Não são esses. É Academia,
no primeiro horário e Wolves e Black Dragons no segundo. Ah, esse aí é de amanhã, então, é isso? Esse confronto aí que subiu errado. A arte subiu errado. A gente pede humildemente desculpa às equipes. Hoje é Academia Black Scorpions e Wolves e Black Dragons. Beleza, então. Depois eu boto um banner aqui, então, corretamente pra galera aqui. O estagiário vai colocar pra gente. Não tem... E fala mal do estagiário. O estagiário tá aqui, rapaz. Rodada 9, meu querido, show de bola. Então daqui a pouco a gente bota aí certinho pra vocês. Beleza, galera? Alô, Buteire! Papai chegou, me botou aí. Tamo junto, meu lindo. Nós já voltamos, é uma rápida parada. Na sequência, a gente vem com tudo pro segundo bloco. Trazendo todas as emoções pra vocês. É uma rápida parada. Só pega uma aguinha e já voltamos. 30 pessoas com a gente, hein, Brunão? Um minutinho, e aí vamos chegar a 50. Divulga aí, galera. Divulga aí que é só um minutinho e a gente já volta. Bora, bora, bora. Já voltamos. Fala, galera! Pô, foi menos de 20 segundos, que loucura, foi rápido! Já estamos com ele, Laudi Júnior, o Júnior Lampard. Demos show, hein? Demos show na Barbante Camp. Cara, é um dos melhores zagueiros que eu tive pra jogar. Não é blasfêmia, não é da boca pra fora. Tô falando, o cara joga o fino. E nem joga direto, que nem eu e ele, né? Por causa fusão das narrações. Mas o cara, imagina se tivesse com o level 25. Ia dar show, né? Que loucura. Wagner tá com a gente. Tem novidade do Vagnão, hein? Tem clube novo pro Vagnão. A gente vai falar sobre isso já já pra vocês. E ele, Raulzito, com uma carinha de pensativo, feliz da vida, sofreu contra o Medellín. E aí, Marrone? E aí, meu lindão, já começando contigo então, com esse cabelinho lambidinho aí. Que loucura, hein, meu querido? Ah, o programa a gente tem que se arrumar, né? Tomei um banho, pá, chegar bem aqui no programa. Fluminense venceu, a BD venceu, o homem compareceu. Aí, ó, galera, Dom Raul na área. Os dois no melhor estilo dinizismo. Estamos jogando fino, Fluminense jogando fino. Boa noite, Lampa, boa noite, Vag, boa noite, Raul. É o programa Total Pro começando a sua mesa redonda. Aqui nada é de ninguém e o pau vai cantar, viu, Marrone? Eu já vou abrir pra vocês aí com a nova polêmica da comunidade. Dos mesmos criadores do Bug do Pause, vem aí a formação bugada. Como assim, Marrone? Se jogar na formação bugada, você ganha o jogo? É assim agora? Pô, não tô sabendo. Me conta melhor aí. Sei qual é a receita, meu querido. Por favor. Dizem as má línguas que se você jogar na 3-4-2-1, a vitória tá garantida porque a formação vai fazer o trabalho sozinha. É assim no PS4 também, Lampa? Com certeza, no PlayStation 4 tem as marebolências, como o nosso querido Marrone fala, né? Então é só botar a formação e apertar o pause que tá tudo certo. Aperta o pause e tá tudo certo, é isso mesmo. O Vag é bugador safado. Não, desculpa, deixa eu dar um abraço aqui pro Henrique e pro Patus, que são do PlayStation 4, né? Tá aqui acompanhando. Com toda certeza. Patus, é nóis. Tamo junto. Com toda certeza. O maior bug, na verdade, é a formação do elenco, porque é um troca-troca de jogador. Pois é, tem gente grande aí chorando, falando que com essa formação não dá. Aí como é que a gente faz? Bane ela do FIFA? Fala, ô Raulzito, outro bugador safado. Você joga na formação bugada também, né? Não tem bug não tem transferência, aqui é o mesmo time, a gente muda de formação uma vez por semana. Velharada aqui do time da BD tá por fora dos bugzinhos. Pois é, Marrone acredita que a galera tá falando que não dá pra jogar nessa formação contra times que jogam nessa formação. O que a gente faz então? O meu time lá que eu tinha o Raposa, né? Agora que é o Black Eagles lá, que eu tô ajudando os meninos quando posso, joga nessa formação, é bem bacana, não falando sério mesmo, é bem boa. E ela perguntei pra eles qual é a diferença dessa pra 3-5-2. Será que a gente tá falando de questão tática? Alô, Paulo Pacheco, hein? Uma lenda do PS4, amigo meu, do Lampard, que faz parte também aqui da nossa BXC, vai saber melhor explicar. Porque você usa um volante, né, pra marcar só, mas tu tem 2 MCs pra poder te dar sustentação na criação.
Na 352, pelo menos foi o que me falaram, viu, meninos? Lampard, Raulzito, Vagnão e nosso querido Brunão. Na 352 tu fica com um meio só pra criar e 2 volantes, tu fica mais protegido, digamos assim, né, em tese. Mas nessa formação aí, que é a bugada, que dizem, né, pelo menos lá no PS4, você tem 2 homens pra poder criar e um te dando a sustentação lá atrás, lá no caso, entendeu? Então eu acho que essa talvez seja a grande diferença. E os 2 que têm liberdade pra criar também ajudam na marcação. Então fica meio que na hora de defender um tripé de volantes. Tô falando meio que estilo Paulo Pacheco, viu? Uma lenda. E aí, na hora que vai atacar, você ataca com 2, no caso, 2 cães ali, 2 meis, enfim, 2 armadores. Marrone, agora você gastou no Paulo Pachequismo, viu? Mas eu discordo plenamente, viu, craque Neto? Eu acredito que não adianta você botar qualquer formação se você tiver 11 cavalos em campo, viu? É verdade. Ó, o Patus perguntou aqui... É isso aí, não tem informação que joga sozinho. Ó, o Patus tá perguntando agora uma dúvida. Agora eu fiquei com dúvida, tá? Ele perguntou se essa formação bugada é a 3-4-2-1 ou é a 3-1-4-2. Porque aqui eu falei, né, Patus? É a 3-4-2-1, Marrone. Ah, então ignora. Aliás, não é que ignore, mas o que eu falei é a 3-1-4-2. Tem diferenças, tá, galera? Porque a 3-4-2-1 são os parecidos. Você joga com... O Patus pode me ajudar. Joga com MAE, MAD, né? Acho que é isso. Joga de forma mais ofensiva. É muito bacana também, tá? Mas essa eu nunca joguei. Então o que eu Marrone, serve pra 3 já que a gente tá falando de formação tática, o Joga Fácil é uma equipe que tem jogadores ofensivos, mas ainda assim não tem funcionado tão bem ofensivamente, mas defensivamente é a melhor defesa da Liga BXC. Os caras só tomaram 3 gols, Marrone. Como é que você explica isso aí, meu querido? Ah, isso aí já, além dessa questão tática, é o time que conseguiu assimilar a filosofia, né, do time, né, cara? Time que marca muito, né? Porra, e fora dos jogadores também, né? Aí entra a qualidade, né, Brunão? Do sistema defensivo, dos meninos que conseguem estar bem postados lá atrás, lá e tal. Assim como o meio-campo também. Então, é realmente muito bacana, meu querido. Já abro pro Lampard aí, Lampard. É comum um time chegar na 8ª rodada tendo sofrido apenas 3 gols, cara. É uma estatística fantástica para uma liga tão disputada, viu? Isso é comum no PS4 também. Já vi acontecer em algumas competições, sim, chegar com 3, já vi equipes chegarem com 2 gols sofridos, mas realmente é bem difícil. Lembrando que não é uma equipe que está no topo da tabela, é uma equipe que está brigando para se manter, inclusive, dentro do grupo de classificação, o Lampard. Isso aí coloca em muita expressão. Eu já que vi com 3 gols sofridos só chegar ali abaixo da primeira colocação. Acho que até 5 gols, 6, assim, eu já vi, mas 3 gols realmente é novidade. Vag, mas pau que bate em Chico não tá batendo em Francisco, e eles só conseguiram colocar 11 tentos dentro do barbante, como diz o nosso amigo Laud Júnior, o famoso Lampard, novo querido da BXC. Você acha que se defender bem é sinônimo de atacar mal? Cara, na verdade, se tu olhar o nome do time, qual que é? Joga fácil. A zaga joga e o ataque é fácil de ser marcado pelos adversários. Olha ele, Raul, ele com a corneta dele. Então já abro pra ti, meu bom amigo de futebol manager. Defender bem é atacar mal, Raul? Não, cara, o negócio é equilíbrio. No fim, sempre tem que ter equilíbrio, né? Brunão, tua câmera deu uma travadinha, viu, meu querido? Só faz aquele esquema. Só deu uma travadinha, mas não tem problema. Segue aí que eu destravo daqui. Tá, não mas respondendo você, cara, o negócio tem que ter equilíbrio. Não tem informação... Não adianta você botar uma formação super ofensiva e querer só atacar e tomar um monte de gol. Ficar só se retrancando. Tem que ter equilíbrio. A BD, vocês estavam falando de formação aí antes, a BD jogou a primeira temporada que foi campeã no 4-2-3-1 a maior parte do tempo. É mesmo? Acho que a gente era um dos únicos times que joga com 4 atrás, uma linha de 4 difícil, atrás. cara. Até desculpa. Era a BD e a Locomotiva que fez uma campanha péssima, mas Lampard, a BD honrou e conseguiu vencer. A formação não é o que vai definir. Essa resenha é maravilhosa, hein, ô Lampard. O Lampard vai se lembrar, tem um time que ele se dá muito bem com os meninos. Foi o time até que me projetou pro cenário, né, o Lampard, que é o Algazarra. Jogava muito tempo num FIFA, acho que no 20, acho 21, no 4-2-3-1. Lembra, ô Lampard? Do Laércio Abiduani e tal. Cara, eu gosto, viu, de uma linha de 4, tá? É difícil. Hoje em dia todo mundo é 3-5-2, ou a 3-1-4-2, ou a 3-4-2-1, é isso? Até me perdi nos nomes. Mas, Marrone, pra você fazer uma linha de 4 bem feita, existe uma coisa que a galera não coloca em prática, que é o controle de entrelinhas, onde um jogador precisa soltar da linha de 4 para ir combater esse espaço vazio. Essa é a grande dificuldade da galera que joga
com essas duas linhas de 4 de preencher esse vazio. Então, por falta de conhecimento... muita comunicação. Se a galera não se atentar e souber fazer isso aí, acaba dando muito errado, viu? E eu já vou puxar para outro ponto para vocês. O Wolves consegue ser avassalador no seu sistema ofensivo, mesmo trocando tantas peças. Eles perderam Gustavo, perderam Aristak, perderam a cobertura do Respect. Agora volta o Wilson, provando que não era só mérito do Wilson, que apesar de ser responsável por 60% dos gols da temporada passada, o Wolves, mesmo sem o Wilson, seguiu fazendo um caminhão de gols, botou outros jogadores que continuou fazendo um caminhão de gols, perdeu os jogadores, segue fazendo um caminhão de gols. Qual é a receita, Marrone? Por que o Wolves faz tantos gols assim, cara? Bom, vamos lá. Acho que alguma das coisas a gente tem que pontuar, né? Bom, qualidade, né? Os atacantes são bons, tem muito recurso, não são atacantes... eu chamo de zagueiro quando o zagueiro não tem qualidade, que é o burucutu, né? Atacante não é aquele só que aperta o quadrado ou o botão X, né? São jogadores que, quando tem uma marcação, eles têm um recurso de skill de drible, né? São jogadores que conseguem tocar bem a bola, são coletivos. Eu já vi os jogos do Wolves, você vê como é que funciona, né? Não é um atacante que só tem uma jogada, não é? Eles têm muito recurso, tiram um coelho da cartola em vários momentos. Por isso que a receita tem sido um sucesso, entende, Bruno? Então acho que é mais ou menos por aí. Então acho que entra muita qualidade, muito treinamento também, né? E, cara, não tem, o time é muito, muito qualificado, né? E é um time que tem um equilíbrio, coisa que eu acho que perdeu o título pra BD do nosso amigo Raulzito aí, acho que da metade do campeonato em diante, acho que se perdeu um pouco com as trocas e tal, o time começou a sofrer alguns gols, não conseguia fazer muitos gols, mas também sofria. Joga fácil, tá entalado até hoje. Cara, então assim, acho que quando esteve mantendo o equilíbrio, o Wolves foi o que foi que a gente viu. E tá sendo de novo, né? Tá mantendo a consistência e o equilíbrio. Se manter, é um time fortíssimo candidato ao título, o Bruno Awad. Eu concordo com você, Marrone. O Lampa, diziam que era o Naldoni foi embora, a equipe seguiu com um ataque imbatível. Diziam que era o Wilson não veio para a próxima temporada, seguiu imbatível. Dizia que era destaque, diziam que era o Gustavo, e as peças foram indo embora uma a uma, e o ataque do Wolves seguiu fazendo um caminhão de gols. Lógico, tem partidas que não vai tão bem assim, mas em suma maioria faz um caminhão de gols. Isso é muito trabalho do mérito. Você concorda, Lampa? Com certeza. E o Naldoni e o Wilson são dois caras que eu narrei no campeonato que eu fiz do Xbox recentemente. E a gente sempre destacava esses dois jogadores, eles sempre faziam uma boa dupla, né, lá no ataque. E o Naldoni principalmente, né, narrei muitos gols do Naldoni, mas tem muita equipe que consegue manter uma base legal, independentemente de quem saia um ou dois. Chega esses dois com essa base que já fica ali, esses dois jogam da mesma maneira que os outros que saíram, ou até melhor, né? Então, méritos para a bela organização que tem a equipe do Wolves, para sempre se manter do jeito que tá. Mais que isso, acho que eles têm um estilo de jogo já há muito tempo bem definido, sabe? Eles exploram bem, como posso dizer, as falhas do FIFA. Corredores laterais e as falhas de jogo. Eles têm um estilo de jogo bem vertical, roubar e já enfia logo um lançamento. Eles têm um padrão de jogo que até em outras lines deles eles aplicam também, costumam ter um bom resultado. Então, assim, é um estilo que chega a ficar manjado, mas que é o que explora... Eles fazem muito bem, né, cara? Das brechas do FIFA. Então, mesmo trocando peças, por mais qualidade que tenham, não é que não tenha qualidade, mas eles insistem no estilo de jogo que é o mais eficaz desse FIFA, eu acho. Você citou dois pontos muito importantes, Raul. Você citou que existe um trabalho de aprendizado nas suas divisões de base, ou seja, nas suas lines, ou seja, quem chega, já chega com o conceito pronto, e a insistência num formato. Ô Vag, você pensa que exatamente essa escola de jogo do Wolves seria o futuro, ou não? Cada um tem que fazer a sua maneira? Cada time tem um perfil, uma personalidade, conforme o manager, o administrador do time, né? E eu acho que o Wolves, nós sempre focamos o ataque, o destaque, mas de repente é o meio de campo ali, além da administração do time. Isso aí deveria ser mais focado ali também. Eu concordo contigo. E eu acho muito interessante, é muito bom trazer esses assuntos à pauta. E já vou abrir agora, a gente vai entrar na discussão um pouquinho mais longa, porque agora não vai ficar pedra sobre pedra, Marrone. Marrone,
sem hesitar. Vai ter que subir no muro e escolher o lado que você tá. Quem são as 4 equipes que vão aos playoffs do grupo 1? Putz, cara. Pô, aí tu me pegou. Cara, eu tô até com a tabela aqui. Posso colocar a tabela aqui pra galera? Por favor. Vamos lá, até pra ilustrar O melhor, meu tá né? pronto. Oi? O meu já tá pronto. Vamos botar aqui na tela aqui, galerinha. Aqui, vamos lá. Então, olha só. Tá na tela pra galera que tá nos acompanhando aí neste momento. Vamos lá? Aí, olha só. Cara, temos a equipe do WLF em primeiro, Porto Avino em segundo, Black Scorpions em terceiro e o Asgard em quarto. Aí depois vem embaixo da linha do Equador, né? Academia Soccer em quinto, Máquina do Mal em sexto, King Power em sétimo, Red Fox em oitavo, Cristálicos em nono e o Champola em décimo. Cara, desse time aqui, bom, acho que o Lobos já fez construiu já uma gordurinha, né? Uma vantagem bem significativa. Vai estar dentro da barca aí, com certeza. O Porto Vila acho que é time que vai ficar em primeiro, inclusive. O time é muito qualificado, tá, Bruno? Na minha opinião. E aí, meu querido, eu acho que nós vamos ter aí, vamos botar aí, Black Scorpions, Asgard, Academia, o Máquina Animal e até o próprio King Power, tá? Que tem uma equipe qualificada, a equipe da Raposinha. Acho que são as equipes aí que tem, vamos botar aí, cara, 1, 2, 3, 4, 5 times pra 2 vagas. Acho que é mais ou menos por aí. Mas acho que não vai mudar muito não, viu, Brunão? Eu acho que vai ser entre isso aí mesmo. Lobos, Porto Vila, Black Scorpions e o Asgard. Talvez ali, quanto muito, a Academia Soccer, que também a diferença não tá tão grande, é 3 pontos, é uma vitória no caso, pra tentar pegar ali o quarto lugar, ô Brunão. Eu já vou deixar pro Vag, que ele falou que tá com a cola ali. Eu tô ansioso pra ver o palpite do Vag pra esses times que vão se classificar pros playoffs, viu? Para mim, primeiro vai continuar o WLF, vai se manter. O Asgard vai subir para segundo lugar. Porto da Vila perde a sua posição, fica de terceiro. E o Academia vai tirar a quarta vaga. Eu fiquei em dúvida entre o Black Scorpion e a Academia, mas eu tô... Então, na tua concepção, o Black Scorpions roda? Para mim, roda. Por pouco, por um pontinho, por gol, sei lá, alguma coisa. Eu já vou abrir pro Raulzito, então. Raulzito, olhando essa tabela aí, quem que você diz dos 4 que vão aos playoffs, viu? E por quê? Pra mim, o Porto da Vila, qualidade individual dos jogadores, eu acho que é o que tem mais. Se encaixar taticamente, mantiver a boa sequência, acho que eles pegam a liderança. E vem fazendo bons jogos, né, Raul? Vem. O Wolves é consistente, acho que se mantém ali. Acho que vai ser ultrapassar, mas se mantém ali em segundo. O Asgard, que perdeu alguns jogadores, né, recentemente. Perdeu o elenco praticamente todos. Então acho que eles vão ter que se esforçar bem aí pra não perder essa vaga pra Academia que tá vindo ali. E o Black Scorpion acho que acabou ficando no meio do caminho aí em terceiro. Acho que eles também têm um bom time. Eu concordo com você, Raul. Eu acho que essa disputa aí tá entre... E aí eu acho que eles embalam e chegam um fim pra disputar o título também. A minha dúvida é se o Black Scorpions vai parar de oscilar e conseguir se segurar nessa terceira vaga. E um dos dois vai sobrar ali. Se é o Asgard ou a Academia. Eu acho que a briga principal tá em quem fica de fora. Máquina do Mal vai ter que mostrar muito mais força. Acho que o King Power também vai ter que mostrar força e pegar uma sequência muito positiva para acabar se colocando entre esses 4 aí. Agora é a hora que a gente diz que ainda dá tempo de recuperar. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Tá Pode mudar tudo. A gente pode acabar vendo um Porto da Vila fora, ainda dá tempo de ver um Black Scorpions fora. A gente pode não acredito que o WLF fique fora pela consistência que vem apresentando. Mas eu acredito que são esses 5 brigando hoje. Fora que tem Academia e Black Scorpion, gente. Com toda certeza, mas tem muito chão ainda dá pro King, ainda dá inclusive pro Red Fox entrar nesse balaio. Eu acho que o Cristálicos e o Champola completam o álbum, viu? Só completam o álbum até o final do rolê. Já tá muito distante, né, Brunão? Chegamos já numa era aí que realmente era pra estar com uma pontuação Não melhor. Que seja impossível, já viu o Fluminense escapar do rebaixamento com 99,9. O Raulzito que o diga, né? Que eu diga. Lampa, você pode falar alguma coisa sobre isso ou você prefere se abster? Campeão no seguinte. Sobre o Fluminense? Não, sobre essa tabela aí que você tá vendo. Lembrando que a gente tá na metade do caminho. Não tenho muita autoridade para falar sobre essa tabela, até porque confesso que eu tô acompanhando um pouco a competição, mas do jeito que tá aí o Wolves, né? O Wolves, todo o campeonato que eu vejo, o Wolves tá na primeira colocação, né? Os caras realmente são complicados de se lidar, né?
Mas temos ali, eu gosto dessa parte do campeonato que é na quinta, sexta colocação, onde a briga é para entrar na quarta/terceira colocação ali. Essa briga aí é a mais interessante na primeira fase. E eu tô vendo ali que o Academia Soccer tá na cola do Asgard e também do Black Scorpions, né? Vai ser uma briga interessante aí para ver quem passa para a próxima fase. E quando chega na próxima fase, tudo pode acontecer, como diz a Xuxa, viu, Lampa? Aí é outro campeonato. Aí não adianta quem liderou, quem classificou em quarto. Aí é briga de foice, viu? E já vamos pular pro grupo 2. Vamos lá. Agora eu pergunto pra você, ô Marrone. Quem é que vai? Quem é que fica? Manda pro Rony aqui, então. Vamos lá. UF está classificado. Locomotiva está classificado. Black Dragons do meu amigo Raulzito está classificado. Pode cravar que o Rony não vai errar aí. E aí, meu amigo, aí que o bicho vai pegar, aí que a chinela vai cantar. Porque aí nós temos Joga Fácil tá em terceiro, que é uma equipe que pra mim tem condições totais, né? Inclusive tá na frente do Black Dragons. Temos o Hienas, eu tô indo pela lógica e também pela consistência e pela qualidade das equipes. Temos o Hienas, que é uma equipe muito forte, que trouxe algumas peças interessantes. E temos o FTA. Aí, meus amigos, lá atrás, temos o Firewolves com 9, temos o Medellín com 7, que começou a acordar, mas que muito tarde, viu, Brunão? Na minha opinião. O NSD e o Criciúma, né, com apenas 1 ponto. Eu acho, na minha opinião, abro um parênteses para o Medellín, que é o seguinte: o Medellín contratou muitas peças que podem dar a resposta, inclusive fez frente com o Black Dragons, conquistou um pontinho e tal. Mas assim, Brunão, tem muito jogo ainda, tem. Mas, cara, tem que fazer um aproveitamento, vamos botar aí que 60% mais ou menos. É muita coisa, né, Bruno, na minha opinião, né? Mas hoje, cara, ele tá a 7 pontos da zona de classificação, que hoje é o Black Dragons, tem 14. É 2 vitórias e 1 empate. Não é um sonho impossível, mas acho que tá bem distante, Bruno. Acho que acordou muito tarde a Colômbia querida. Então acho que fica entre Wolves, Locomotiva, Black Dragons pela qualidade, por ser um time frio, muito bem treinado pelo nosso amigo Raulzito. E aí fica entre Joga Fácil, que eu acho que tá bem encaminhado, a Hienas e o próprio FTA, que tem uma equipe bem qualificada, Brunão. Rapaz, pelas suas contas, o Bambu vai gemer esquisito, porque a gente tá falando de uma vaga para 4 equipes, Exato, viu? Isso aí. Eu acredito que o Wolf segura bem o rolê, mas não termina em primeiro. Eu acho que a Locomotiva passa. Eu acredito que o Joga Fácil ainda vai oscilar e vai perigar essa vaga aí. Eu discordo de você, eu acho que tem 2 vagas em aberto no rolê. Eu acho que Joga Fácil, Black Dragons, Hienas e FTA, e correndo um pouco mais afastado o Medellín, vão brigar por essas 2 vagas, viu? Pode ser. Eu acredito que vai ficar bem arrochado esse negócio aí. E eu vou deixar logo pro meu amigo Raulzito, que tá nesse balaio aí. O que você fala disso aí, Raul? Então, cara, eu acho esse o grupo mais difícil fazer uma previsão. Também acho. Por mais que a gente tente falar que não sei quem vai poder segurar a vaga, que o time tá perigando, tá muito longe, na real é que todos os elencos aí são bem equilibrados, não tem nenhum jogo que seja fácil entre esses times. Pelo menos ali do sexto pra cima, os confrontos são sempre muito equilibrados. Raul, sem pipocar, quem é que tá na bota da classificação? Quem é que vai, quem é que fira? Churastei ou Churagol, irmão? Sem pipocar. O Wolf vai passar, Locomotiva vai passar, BD vai passar, e eu acho que o Joga Fácil se mantém também. Acho que não vai mudar o G4, não. Deu ruim pra Medellínzinho, pra galera do Escobar, Deu. o bagulho vai ficar doido. O FTA, que investiu tão pesado também, vai ficar na poeira. E o Hienas... Talvez o FTA, tá agora com os jogadores novos podendo jogar, né, que estavam suspensos, certo? Isso mesmo. Então, talvez o FTA agora, com os reforços que são os bons jogadores, tipo o GBRzito aí, que eu admiro muito, recupere. E a nossa hiena banguela, nossa hiena querida. A gente encaixou um futebol agora nas últimas semanas que, porra, pra entrar bem nessa reta final aí, pegar até um primeiro lugar, não ia achar difícil não, hein? E não tá tão distante assim, viu, Raul? É a diferença de menos de 6 pontos. Brincadeira da parte é independente do resultado de hoje. Hoje contra o outro eu sei que é jogo duro, pode dar qualquer um dos resultados, mas um mérito do time aqui é sempre ter muita frieza para saber que onde que podia pontuar, onde que não podia, onde que ia ser difícil, e a gente tá bem tranquilo com relação à classificação. Parabéns pela sua análise, meu amigo. Muito sóbria, muito lúcida. Eu já deixo essa cilada agora pro meu amigo Laudi Júnior, o bom Lampa, meu amigo. Aí tá feio, viu? Tá feio aí.
O quê? Os 4 que passam, né? É. Os 4 que passam Cara. é tiro, porrada e bomba aí na metade do caminho. Por conta do VAG, eu vou colocar Hienas nesse top 4 aí, hein, VAG. Agora no lugar de quem, hein? Vou torcer pela Hienas por causa do VAG. Só você e ele acredita. Ah, e todo mundo ama Hienas. Vou colocar assim, ó. O galera do Joga Fácil, desculpa, mas é Wolves, Locomotiva, Black Dragons e Hienas que passam pra próxima fase. E eu tô achando que vai ser isso aí mesmo, eu acho, hein? Pra mim só muda a posição do Locomotive e Black Dragons. E o Medellín, que era. Tá fazendo lá em cima, não. O Medellín, que era candidato à classificação fácil, vai ficando pelo meio. O FTA, que investiu um bom dinheiro. O Firewolves, que é uma grande equipe. E o Hienas também tá ali. E o Joga Fácil, que também tem um investimento bem bacana, viu? É uma das maiores folhas, inclusive. Hoje, sobra mesmo pro rolê? Na época que eu narrava o Xbox, eu narrei o Medellín das antigas, que tinha o Hazard, não sei se o Hazard ainda joga aí na comunidade do Xbox. Tinha o Lucas no 5-4, tinha uma rapaziada, o Generoso, inclusive, se eu não me engano, ele que é o presidente, né, do Medellín ou não? O Generoso. É sim. Ele? É sim. Craques, grandes amigos, hein? Tenho muitos amigos aí no Medellín. Craque. Vai ficando Molecada, o que acontece, né? Reta final, agora é hora de tiroteio. Vamos pro palpitômetro, Marrone? Vamos lá, tua câmera deu uma travadinha aí, mas vou botar aqui o nosso palpitômetro, vamos lá então? Deixa eu botar pra galera que tá nos acompanhando aí. Jogos da rodada 9, Black Scorpions contra Academia Soccer, sem hesitar muito, na minha opinião, 1-1. E aí, meu amigo, vai pras penalidades, e aí a Academia Soccer vai levar a melhor. Meu querido Bruno Awad. Marrone, para de copiar minha cola, Marrone. Pra mim dá 1-1 no tempo normal, com a Academia passando mal pra empatar, mas no finalzinho da prorrogação, de novo o raio cai, vence na prorrogação por um golzinho a Academia, viu? Beleza, meu querido. E aí, Raulzito, Black Scorpions Academia, maninho? Black Scorpions 2-0, tranquilo, confio neles. Beleza. E você, meu querido Vagnão? Parece que vocês copiaram o meu também. Black Scorpion 1-1 com a Academia e a Academia na prorrogação. Maravilha, beleza. Vamos então agora pro próximo jogo. Asgard, que, aliás, o Asgard é a nova equipe do Vagnão, hein? Deixa eu voltar aqui. Parabéns, Vagnão. Tá bonito. Mas tá com a caneca do Hienas, mas o coração também é do Hienas, é isso, meu querido? Lê aqui embaixo da caneca, ó. Consegue ler? Não consegue ler, não. Tá transparente. O que tá escrito aí, Asgard? Ah, Asgard, agora deu pra ver direitinho. Tá, agora deu. Ele é Asgardiano agora, ele que comanda o esquadrão dos heróis, viu? Maravilha, meu querido. Show de bola. Com essa cara de vilão aí. E cara de Loki, né? É verdade. Asgard King Power, Asgard 2-0, Bruno. Ah, meu amigo, pra mim Asgard vence sofrido e de virada 3-2. Opa, rapaz. E aí, Raulzito, Asgard King Power, mano? Asgard, eu vou repetir o placar do Bruno. Tava pensando nesse já, 3-2 também. Beleza. E Vagnão? Vai começar com o pé direito, 3-0. Maravilha. Champolo e Máquina do Mal. Champolo que tá mal no campeonato, galera. Mas não acredita em zebra. Eu acho que Máquina do Mal hoje volta a vencer, a sorrir. Máquina do Mal 2-1, Bruno. Não vai ser tão fácil, né? Porque o Champolo vai querer apertar. E aí, Brunão? Eu acho que os Samurais Azuis vão fazer um bom jogo e vão recuperar o Máquina do Mal. 2-0 o Máquina do Mal. Beleza. E você, meu querido Raulzito? Eu vou de Máquina do Mal também, 1-0. Beleza. E o nosso querido Vagnão? 2-0, Máquina do Mal. Beleza. Olha, unânime. Cristálicos e Porto da Vila. Cristálicos tá mal no campeonato pra caramba, né, galera, no grupo 1. E o Porto da Vila, o timaço que tá, eu acho que vai dar lógica. Porto da Vila, 3-0, Bruno. Vai ser difícil pro pessoal do Cristálicos hoje, viu? Porto da Vila vem com tudo, 3-0 Porto da Vila. Tamo junto nessa. E aí, Raulzito? Porto da Vila vai passar o carro, pra ser sincero, 4-0. Beleza, aí o nosso querido Vagnão? Cristálico, 2-1. Ô, louco! Comodidade de todo mundo. É pra faturar hoje, essa daí. Ele é louco! Sou mesmo. WLF, Red Fox, WLF vence hoje, na minha opinião, mas um pouco apertado. 3-2, jogo pra manter na liderança. Bruno Awad. Discordo, meu amigo. Acho que o Wolves vence com toda a tranquilidade e soberania, 4-0 no primeiro tempo. Ô, louco! E aí, Raulzito? WLF 1-0. Beleza. E o nosso querido Vagnão? 3-1, WLF. Beleza. Grupo 2, FTA e Criciúma. Criciúma que tem apenas um pontinho. Pobre Carvoeiro.
Não vai ser hoje recuperação, sinto muito. FTA 4-0, Bruno. Pra mim, o Criciúma chega a sair na frente, encher a galera de esperança, mas abre as pernas no finalzinho, dando 3-1, virada do Tubarão. Beleza. E aí, Raulzito? Criciúma vai ser a pedra no sapato hoje, 2-1, com o goleirão dele salvando tudo, pegando pênalti. Ô, louco. Raul tem traumas e gatilhos com esse rapaz. E aí, Vaguinão? Cara, Criciúma 1-0. Parecido com o Raul aí, mas só 1-0, aquele um golzinho assim, sabe? Com gol do goleiro ainda. Impossível. Não fomos unânimes nessa, beleza. Fariúfis e Locomotiva 3-0, Bruno. Pra mim, a Locomotiva vai chegar e estar perdendo de 2-0, mas vira pra 4-2 no final. Beleza, e aí, ô meu querido Raulzito? Acho que vai dar Locomotiva assim também, 2-0. Beleza, e você, Vagnão? 2-1, Locomotiva. Beleza, e Elas e Medellín, bom jogo, hein? Acho que hoje... Putz, cara, esse aqui eu tô com medo, cara, eu não sei. Cara, 1-1 e na prorrogação, deixa eu ver... Cara, Medellín vai vencer hoje, vai na prorrogação, vai. Aí vai um ponto pra cá, depois um pontinho pro Medellín. Vitória do Medellín, 1-0 na prorrogação, Bruno. Pra mim, o Medellín tem tudo, só não tem sorte. 2-1 Hienas. Rapaz, e aí, Raulzito? Esse aí vai ser briga de foice, mas acho que vai dar um 2-2 e vitória do Medellín nos pênaltis. Beleza, e o nosso querido Vagnão? 4-1 Hienas. Ô, louco. Ô, louco. Eu tô falando que esse homem é doido, ele bate bem. Ele é louco, ele é louco. Joga fácil, NSD. Joga fácil pra mim, 2-0, Bruno. Pra mim, joga fácil, vence com tranquilidade, se aproveitando da necessidade de vitória do NSD. 3-0 pro Joga Fácil. Beleza, Raulzito? Eu acho que hoje eles vão perder posição, vai dar 1-0 NSD. Ô, louco, hein? Ó, pegou a doença do Vag. E aí, Vagnão? Contagiou mesmo, porque NSD 2-1. É o que eu falei, né? Eita, A zaga porra! funciona, mas o ataque também não. E, meu querido, o melhor jogo da noite, na minha opinião, Black Dragons e Wolfenstein. Até voltei pro nosso aqui pra nós. Pra mim, 2-2, 2 do Botelli, 2 do Wilson. Anota aí que o Rony acerta tudo. E aí vai pras penalidades. E a Black Dragons do meu amigo Botelli e do Raulzito vai levar a melhor nas penalidades. Qual é o nome do goleiro da Black Dragons, ô Raulzito? É o Enzito. Enzito. Pô, não pode Hoje esquecer vai o nome brilhar, desse hein? goleiro, pô. O maior goleiro da história do Pro Clubes. Vai brilhar hoje o homem. Pra mim, leva nas penalidades a Black Dragons. E você, meu querido Awad? Pô, larga de ser preguiçoso e para de copiar minha cola. Pra mim, dá 1-1 no tempo normal, vai aos penais. E daquela vez, papai Awad falou que o Enzito ia falhar, ele falhou. E hoje é a noite do homem, a noite de redenção. Vai pegar tudo o Enzito, viu? Maravilha. E você, meu querido Raulzito? Hoje vai ter a telinha. 3-1 BD. O jogo vai começar duro, a gente vai largar o placar, vai ampliar e já era. Beleza, e o Vagnão? Vai ter a telinha, Black Dragons 1, Wolves 3. Beleza. quase unânimes aí, né? Show de bola. Meninos, quero agradecer demais a participação de vocês aqui hoje. Bruno Awad, amanhã estamos de volta, né, queridão? É isso, foi um grande prazer. Obrigado pelo pessoal do PS4. Alô, PS4, dia 11 tá chegando, hein? E tem que falar também do nosso patrocinador, Marrone, que a gente não colocou aqui na telinha. Vamos dar as boas-vindas ao nosso novo patrocinador. Vamos. Muito obrigado por quem aposta e apoia o Pro Clubes, o Oliveira e Filho. Pô, nós nos sentimos muito envaidecidos de ter vocês aqui conosco. Obrigado, Lampa, sempre abrilhantando muito esse programa. O Lampa que vai crescer na participação conforme isso vai chegando no PS4. Já pergunta até pro Lampa. Tá ansioso, Lampa? Tô ansioso, tô curioso pra saber quais serão as equipes que vão completar a competição, né? Tá faltando algumas equipes, então se inscrevam, muito importante que vocês se inscrevam pra deixar ainda mais competitivo esse torneio da BXC no PlayStation 4. É uma nova fase da tua carreira, Lampa. A BXC tá muito orgulhosa de ter você aqui conosco e a gente te deseja desde já muita sorte nessa jornada, que o Papai do Céu possa te abandonar, te abençoar e fazer com que seja muito produtiva no futuro. Eu tô até errando aqui, abandonar não, faz isso não, Papai do Céu, pelo amor de Deus. Vag, muito obrigado, como sempre. Dom Raul, hoje tem o Fuda, hein, vai ficar pesado, hein. Se tu perder, te prepara pra correr, tranquilo, pô.
Freguês. Será que o Raul vem amanhã se perder? Se perder, olha só, já estamos estourando o horário, mas presta atenção. Se perder, o Wolves massacrar a Black Ira pode acontecer. Wilson fazer um monte de gol, cachambrar eles. O Raulzito não vai aparecer no programa, pode apostar. Amanhã vai ser outro quadradinho lá, vai ser o Xaxá que vai estar ali, viu? Vamos ver, tudo pra acontecer. Venho sim, pô. Se perder agora, a gente dá o troco no mata-mata. Ô, louco, hein? Ô, louco! Tá pegando fogo. Bom, galera, por hoje é só, pessoal. Um abraço do Awad, do Marrone, galerinha. Valeu, Wagner, valeu todo mundo. Valeu, Raulzito. Tchau, tchau.